Agora vamos falar sobre o aspecto patrimonial. Por que o aspecto patrimonial é relevante na contabilidade do setor público? O que a gente tem que pensar é que o patrimônio público ele é essencial para avaliar a situação financeira e também quanto à sua capacidade aí de cumprir obrigações nesse longo prazo, não é? Já o balanço patrimonial, ele vai servir como uma ferramenta, não é? Ele vai acompanhar as mudanças do patrimônio aí ao longo do tempo. Então, o aspecto patrimonial, ele vai abranger então esse registro e evidenciar a composição desse patrimônio, incluindo aí tanto o ativo quanto o passivo. Isso vai ser essencial para reconhecer, medir e evidenciar as variações patrimoniais, refletidas em demonstrações com o balanço patrimonial. Que o balanço patrimonial é a ferramenta que a gente usa, além dessa outra ferramenta, que é a demonstração das variações de patrimoniais, que é o DVP, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Agora vamos para o aspecto fiscal. Qual é a sua finalidade? A finalidade dele é apurar e evidenciar indicadores estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. Aí, se ele é para apurar e evidenciar indicadores, ele vai avaliar despesa com pessoal, ele vai apurar, né, a despesa com pessoal pelas operações de crédito também da dívida consolidada. E esse aspecto fiscal, ele vai ter como finalidade também verificar o equilíbrio das contas públicas. Para isso, existem ferramentas também, como o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária, que vão ser essenciais para evidenciar esse aspecto fiscal aí, tá bom? E esses relatórios, só lembrando, a gente sempre tem que pensar que eles são fundamentais para fornecer essas informações de forma que mostre a saúde fiscal dessas entidades governamentais aí, tá bom? Como as demonstrações contábeis e os relatórios fiscais se diferenciam em suas finalidades. Então, a gente quer saber a diferença entre eles. As demonstrações contábeis são voltadas para prestação de contas e tomada de decisão, tanto interna quanto externa. Já os relatórios fiscais, eles são utilizados para análise de políticas fiscais, determinação de impactos na economia e comparação de resultados fiscais nacional e internacionalmente. Agora vamos para o próximo tópico: implantação das inovações na contabilidade aplicada ao setor público. Então, ele quer saber aqui quais as principais inovações na contabilidade aplicada ao setor público e como elas impactam as atividades governamentais. Aqui, gente, a gente tem que lembrar que existe padronização dos registros contábeis, como a gente já viu, e ela tem aí como converger, né, com as normas internacionais, igual a gente já viu. Se não acontecer isso, né, afeta diretamente procedimentos contábeis patrimoniais, planos de contas e demonstrações contábeis, promovendo maior transparência e comparabilidade com esses órgãos regulamentadores ou não, né, dessas finanças aí ou normas internacionais. Só lembrar de que essas inovações, elas trazem aí uma padronização dos registros, beleza? Agora vamos pensar no tópico de alcance e autoridade. Quais as entidades são obrigadas a seguir as normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCAS? Quais são as entidades? Quer saber as entidades? Essas normas obrigatoriamente se aplicam a todas as entidades do setor público, que pode ser o governo nacional, estadual, municipal ou outros órgãos, autarquias, fundos, consórcios públicos ou outras entidades aí que não entram nesse conceito e podem sim ser aplicados essas normas de forma facultativa. O que significa dizer que uma informação contábil é relevante? Uma informação contábil é considerada relevante quando ela é capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos de elaboração e divulgação da informação contábil. O que isso quer dizer, gente? Que ela pode influenciar significativamente as decisões do usuário. Então, um exemplo aqui clássico é, por exemplo, você tem ações da Petrobras na sua carteira, você é um investidor. Aí, você vê lá que a Petrobras, ela teve lucro. Então, você vai pensar assim, ou eu vou comprar ou eu vou vender as minhas ações. Se ela teve lucro,
a ação provavelmente vai ter uma valorização e aí você vai vender aquela ação, porque você vai ganhar com ela, ou então você vai manter ela na sua carteira. Então ela é relevante exatamente porque ela faz diferença na composição final ali, entendeu? Essa informação contábil, ela faz diferença no propósito final ali que o usuário quer. Por exemplo, ali no caso de uma ação, de uma empresa, que ela está obtendo lucro ou não. É só um exemplo aí, tá bom? Porque é importante que a informação contábil represente fielmente os fenômenos econômicos. A representação fidedigna dos fenômenos econômicos é crucial para que a informação contábil seja útil. Por exemplo, se eu quero tomar uma decisão, mas essa decisão minha, lá que eu informei erroneamente essa informação contábil, eu posso tomar uma decisão equivocada, não é? Então, ela precisa ser útil, porque se eu tomar uma decisão errada na minha empresa, eu vou tomar um ferro danado, eu vou perder uma venda, eu vou perder alguma coisa ali que vai passar batido. Um exemplo assim, acho que não ficou muito claro. Vou dar um exemplo para vocês, o seguinte. Se eu tenho uma empresa ali e eu vendo um produto, e esse produto eu fiz então uma transação, vendi o produto. Quando eu fiz essa transação, eu registrei. Então, esse registro tem que refletir lá na minha venda e também lá no meu estoque, não é? Então, ele vai ter que ter a receita ali que foi gerada e os custos associados a essa venda vai ter que estar ali computado direitinho, não é? E eu vou ter o que com isso? Eu vou ter transparência desses dados, porque eu vou ter tudo lá computado, e também depois, para me prestar conta para mim mesmo, para depois eu comprar mais produto, eu vou ter ali uma prestação de contas ok, adequada, né? Por isso que ela tem que ser fiel, porque ela tem que ser de alguma maneira, ela tem que ser útil. Isso significa que a informação contábil deve ser completa, neutra e livre de erros materiais, tá vendo? Retratando fielmente a substância das transações, mesmo que isso corresponda à sua forma jurídica. Como a compreensibilidade influencia a utilidade da informação contábil. Compreensibilidade. Para que serve ser compreensível? Tem que ter uma informação ali que ela tem que ser clara. Ela tem que ter uma informação que qualquer pessoa que lê, que vê aquilo ali, ela vai entender facilmente, não é? Ela não tem que ser um contador, ela não tem que ter conhecimento técnico. Então, isso torna a informação contábil de fácil entendimento. Ela é compreensível. Então, essa compreensibilidade ela é importante porque permite que os usuários compreendam o significado da informação contábil. Quando a informação é apresentada de maneira clara e sucinta, atendendo às necessidades e ao conhecimento dos usuários, sua utilidade ela é aprimorada. Então, o usuário entendeu, ele vai poder utilizar essas informações tranquilamente, porque aí ele vai ter uma tomada de decisão melhor. Agora a gente vai falar sobre a tempestividade. Qual a importância da tempestividade na informação contábil? A tempestividade, gente, ela nada mais nada menos que ela está falando assim, quão rápido essa informação está saindo. Por exemplo, imagine que você tem uma ação de uma empresa, vamos pegar o Banco do Brasil. Aí você quer saber como que anda o desempenho financeiro do Banco do Brasil. Aí eu tô querendo vender a ação do Banco do Brasil, porque eu quero ver se eu tô ganhando com ela ou não. Aí eu tenho que tomar uma atitude, não é? Aí com isso eu tenho que analisar esse desempenho operacional dessa empresa para ver o que eu vou fazer com ela. A tempestividade, ela mostra exatamente isso, quão rápido aquele relatório mostrando a forma como que está sendo ali, como que aquelas informações financeiras estão sendo disponibilizadas, está indo ali o mais rápido possível. Então, aqui, sabe aqueles relatórios que acontecem trimestrais, semestrais? É uma forma da empresa ali, que ele demonstra ali, faz aqueles demonstrativos, para a gente ver como anda o andar da carruagem daquela empresa, é exatamente aí. Então, ele vai lá, naquele tempo hábil, está disponível aquele relatório para você tomar uma decisão. Então, tem que ser rápido. Pensar em tempestividade é pensar em agilidade, tá? Então, aqui, ó, informação disponibilizada de forma rápida para aprimorar processos de avaliação, de prestação de contas e responsabilização, além de influenciar os processos decisórios. Simples assim. Tempestividade, rapidez, agilidade no processo. É só lembrar de ação, é o jeito mais fácil de você entender isso aqui. Lembrando que
que a gente está falando de características qualitativas. Até o momento, agora a gente está falando de características qualitativas, tá? Agora a gente vai falar da comparabilidade. Porque a comparabilidade é considerada uma característica importante na formação contábil, na informação contábil. Que a comparatibilidade, ela vai ser útil para facilitar as análises e a interpretação dessas demonstrações financeiras. Para quê? Para o usuário que vai estar utilizando essa informação entender e avaliar como vai ser o desempenho e como vai ser a posição financeira dessa entidade, tanto em relação ao passado quanto em relação a uma outra entidade, uma outra empresa. Então aqui, ó, coloquei para vocês. Ela permite que os usuários identifiquem as semelhanças e diferenças entre o conjunto de fenômenos, facilitando a análise de tomada de decisão. Então eu vou exatamente comparar esses dados aí. Pode ser tanto ao passado daquela empresa, como ela vem performando, ou em relação a outras entidades do mesmo setor. Então, se avalia aí o desempenho e a posição financeira ao longo do tempo. Comparou com o quê? Comparou com as semelhanças e com as diferenças de vários fenômenos. Depois, você pode fazer essa análise e tomar alguma decisão. Com isso, eu vou ter que avaliar o desempenho dessa empresa, tanto no passado, como que está atualmente, e como que vai ser a posição financeira dela em relação. E por último, mas não menos importante, vamos para a última questão. O que significa dizer que a informação contábil é verificável? Então, uma outra característica qualitativa, né, é a verificabilidade. Ela vai garantir aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos que se propõe a representar. Então, auditor externo, analista financeiro ou qualquer outra pessoa que vai avaliar essa demonstração financeira, ela pode examinar, ela pode confirmar a validade daquelas informações. E essas informações, elas precisam ter precisão e confiabilidade dessa informação. Então, ela tem que ser objetiva e ela também tem que ser imparcial, tá? Então, a pessoa que vai analisar esses dados, ela precisa ter conclusão ali, uma conclusão semelhante sobre essa precisão aqui e essa confiabilidade, tá? E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve nesse canal, continua a ver os vídeos aí da gente. São vídeos longos, mas vai trazer um conteúdo interessante. Dessa vez eu vou estar focando em contabilidade do setor público. E é isso, um abraço e logo, tchau!